Eu ainda sinto o cheiro de fumaça presa nos meus cabelos quando lembro daquele momento. A porta da minha própria casa estava entreaberta, e do lado de dentro, eu ouvi meu filho, meu único filho, gritar com uma alegria que nunca teve nem no próprio casamento. Tragam o champanhe! O avião da mamãe caiu! Agora a herança é nossa! Não consegui respirar. Meu corpo inteiro congelou. Eu havia sobrevivido à queda de um avião, mas talvez não sobrevivesse àquela frase. A sala estava iluminada, cheia de risos, música alta, taças tilintando, e ninguém, absolutamente ninguém, parecia triste com a minha suposta morte. Ninguém. Me aproximei um pouco mais, com o coração batendo como um tambor dentro do peito. Meu rosto ainda tinha arranhões, meus braços tremiam de tanto cansaço, a roupa queimara em algumas partes. Eu só queria voltar para casa, abraçar meu filho, ouvir sua voz dizendo: "Graças a Deus você está viva." Mas encontrei o contrário. Quando coloquei a mão na maçaneta, ouvi a voz suave e venenosa da minha nora, Vanessa. "Eduardo, agora você pode relaxar. A velha morreu." Pausa. Finalmente vamos ter a vida que merecemos. A velha. Eu que dediquei a vida inteira a eles, era agora só a velha. Meu filho riu alto, sem um pingo de remorso. Foi ali que percebi. Sobreviver ao acidente foi fácil. Difícil seria sobreviver à verdade. Respirei fundo, tomei coragem e empurrei a porta. "Oi." Foi só o que consegui dizer. Eles começaram a gritar, gritos de horror, de pânico, de ódio, como se eu fosse um fantasma voltando para arruinar a festa deles. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. A taça de champanhe escorregou da mão de Eduardo e se espatifou no chão. Vanessa recuou os passos, olhando para mim como se eu fosse uma assombração ensanguentada. Na verdade, pela reação deles, eu percebi... Eles preferiam que eu estivesse morta. Mãe? Eduardo gaguejou. Como você... Viva? Completei, encarando-o. Desculpe desapontar vocês. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia empurrar as paredes da casa para mais perto. Vanessa se recompôs primeiro, como sempre fazia. "Helena, você deveria estar hospitalizada, não andando assim por aí." Uma pausa. "Você pode estar traumatizada, confusa." Olhei nos olhos dela. "Confusa?" Pisquei devagar. "Eu ouvi vocês comemorando a minha morte." Ela perdeu o ar por um segundo, mas logo recuperou a postura cínica. "Não é isso. Era só um momento." Eduardo ficou triste, claro. "Mas eu vi vocês brindando. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu vi meu filho comemorando." Eduardo apertou os olhos, como um menino pego fazendo algo horrível. "Mãe, não é o que parece." Eu ri. Um riso que nem parecia meu. "Ah, não? Então me explica, Eduardo." Apontei para as mesas com champanhe aberto, bolo, música alta. "Que tipo de festa é essa?" Vanessa tentou intervir. "Helena, sente-se. Vamos conversar com calma. Estamos todos abalados." Abalados. A palavra caiu no chão como vidro quebrado. Caminhei pela sala devagar, observando tudo. Cada detalhe da celebração. A mesa cheia, o celular de Vanessa gravando stories, a caixa de som tocando música animada, a loja de bebidas empilhada no canto. Eles realmente tinham feito uma festa pela minha morte. Meu coração doía, mas doía por inteiro, como se estivesse sendo esmagado de dentro para fora. "Eu sobrevivi porque uma árvore amorteceu o impacto do avião." Falei finalmente. "Consegui sair pelas ferragens antes que o fogo se espalhasse. Andei descalça quilômetros até chegar à estrada." Pausa. "E tudo o que eu queria, tudo o que eu precisava, era ouvir o meu filho." Eduardo abaixou a cabeça. Eu continuei. "Eu sobrevivi por você." Minha voz trincou. "E você?" comemorou. Vanessa passou o braço pelo ombro dele como se quisesse protegê-lo. Mas o gesto me pareceu mais um movimento de posse. "Helena, você está emocionada demais. Quase morreu. Isso mexe com a cabeça." "Não," interrompi. "O que mexe com a cabeça é descobrir que meu próprio filho preferia que eu tivesse morrido." Silêncio de novo. Dessa vez, um silêncio cruel. Então, algo aconteceu. Minha neta,
Ana Clara, de apenas 14 anos, apareceu no corredor, com os olhos vermelhos, como se estivesse ouvindo tudo e sofrendo em silêncio. Vovó, ela sussurrou. Meu coração amoleceu, mas Vanessa foi mais rápida. Puxou a menina pelo braço. Ana, volta pro quarto agora. A menina se soltou. Eu não vou. Ela olhou para mim, com lágrimas escorrendo. Vovó, eu não queria isso. Eu juro. Eu não queria que você morresse. Meu peito explodiu em dor. Ana correu até mim, me abraçou e senti seu corpo tremendo. Vanessa, furiosa, gritou. Ana Clara, não encosta nela. Eduardo também se aproximou, mas não por preocupação comigo. Ele queria afastar Ana, controlar a situação. Foi aí que percebi. Eles não tinham apenas comemorado. Eles tinham um plano, algo maior, algo sujo, algo que agora estava ameaçado, porque eu sobrevivi. E foi então que Eduardo, sem perceber, deixou escapar a frase que mudou tudo. Mãe, você voltar assim, sem avisar. Estragou tudo. Estragou tudo. Tudo o quê? Senti um arrepio subir pela minha espinha. Helena, você não sabe da metade. Vanessa tentou interromper. Cala a boca, Eduardo. Mas era tarde. O silêncio que veio depois foi mais revelador do que qualquer palavra. Não era só comemoração. Era plano. Era interesse. Era traição. E talvez fosse crime. Foi naquela hora, olhando nos olhos dos dois, que eu soube. Eles não se importavam em perder a mãe. Eles se importavam em perder a herança. E ali, ainda suja de fumaça e poeira, com a neta agarrada ao meu peito, eu jurei uma coisa silenciosamente. Eles vão pagar. Um por um, sem pressa, sem aviso, sem piedade. O abraço de Ana Clara ainda estava quente nos meus braços quando Eduardo finalmente respirou fundo, como se estivesse prestes a inventar uma grande mentira ou confessar uma verdade ainda maior. Vanessa, ao lado dele, parecia uma estátua viva, rígida, tensa, os olhos arregalados, tentando controlar cada expressão para que nada escapasse. Ela sempre soube manipular emoções. Sempre soube como virar Eduardo contra mim com doces palavras e veneno escondido. Mas agora, ela não tinha mais controle. Eu estava viva, e tudo o que eles haviam dito, enquanto acreditavam que eu estava morta, voltava para esmagá-los. Com cuidado, afastei Ana Clara de mim. Querida, vai tomar um copo d'água, pedi suavemente. Vovó está bem. Ela assentiu com lágrimas nos olhos e foi para a cozinha, lançando um último olhar assustado para o pai, como se dissesse, não confio em você. Quando ficamos sozinhos na sala, Eduardo engoliu em seco. Mãe, começou ele, coçando a nuca, evitando meu olhar. O que aconteceu aqui não foi o que parece. Sorri, um sorriso lento, cansado e cruel. Ah, Eduardo, então me explica. O que parece é que meu filho comemorou a minha morte. Ele passou a mão pelo rosto, exausto, e por um instante, um só, eu vi o menino que eu criei, assustado, perdido, confuso, mas aquele brilho desapareceu quando Vanessa colocou a mão no ombro dele, e quando ela tocava, ele mudava. Maria vai com as outros, eu pensava, mas eu sabia, quem sempre comandou tudo ali foi ela. Eduardo finalmente falou, mãe, nós estávamos aliviados, a palavra me cortou como faca. Aliviados? Repeti sem acreditar. Ele respirou fundo. Mãe, você sabe como tem sido difícil conviver com você. Pausa. Seu jeito, sua forma de se meter em tudo, sua mania de controlar, seu temperamento. Eu senti cada frase como um golpe. Temperamento? Vanessa deu um passo à frente, assumindo o comando. Helena, não adianta negar. A voz dela era suave, mas carregada de veneno. Você sempre foi difícil. Sempre quis que tudo fosse do seu jeito. Nada nunca estava bom para você. Eduardo vivia estressado por sua causa. Sua presença aqui pesava. Eu ri. Um riso amargo, incrédulo. Vanessa, eu passei 3 meses sem vir aqui porque vocês não me atendiam. Pausa. E mesmo assim, eu pesava. Ela empinou o queixo. Nunca foi a quantidade de vezes, e sim o impacto. O impacto. A maneira como essa mulher falava, parecia que eu era um fardo, que eu sempre fui um problema, que eu era uma intrusa na vida que eu mesma construí para eles. Eduardo continuou, a voz tremendo. Mãe, nós estávamos passando por dificuldades financeiras, muitas. E, bem,
Com a notícia do acidente, com a certeza de que você tinha morrido, ele engoliu seco novamente. Nós ficamos aliviados porque não teríamos mais tantas preocupações. Tantas preocupações? Eu quase caí no chão de tão absurda que aquela explicação era. Vanessa completou. Eduardo queria parar de lutar, sabe? Ele se sentiu livre. Livre? Levantei a voz. Livre de quê? Ele finalmente teve coragem de me olhar nos olhos. Livre da responsabilidade de cuidar de você. Aquilo me atravessou como um raio. Eu, uma mulher de 67 anos que cuida sozinha da própria vida desde os 15, era considerada um peso, responsabilidade, trabalho para eles? Vanessa insistiu. Helena, não estamos dizendo que queríamos sua morte. Uma pausa dramática. Só que, com você se afastando permanentemente, teríamos paz. Paz? Perguntei, quase sussurrando. Paz financeira? Paz emocional? Ou paz por finalmente terem o que eu construí? O silêncio foi confirmador. Eles não negaram. Nenhum dos dois. Mas Eduardo tentou se defender com uma verdade distorcida. Mãe, você sabe que sempre tivemos uma relação complicada. Desde que eu era criança. Você sempre foi rígida. Eu fui rígida? Interrompi, sentindo o sangue subir. Eduardo, eu me matava de trabalhar enquanto seu pai bebia e batia nas portas da vizinhança. Pausa. Eu era rígida porque eu era a única adulta ali. Ele desviou os olhos. A verdade queimava nele. Mas ele preferia acreditar na versão suave que Vanessa sussurrava no ouvido dele há anos. Vanessa, tentando recuperar o controle da conversa, cruzou os braços. Olha, podemos admitir que foi inadequado fazer aquela reunião hoje. Ela olhou para o chão como se ensaiasse empatia. Mas Eduardo só queria aliviar a tensão. Ele estava abalado com tudo. Ele não sabia como reagir à dor. Eu avancei um passo. Dor? Meu tom aumentou. Eu ouvi vocês gritando que a herança agora é nossa. Pausa. Que tipo de dor é essa, Vanessa? Ela empurrou os cabelos para trás e fingiu calma. Estávamos chocados. Foi uma reação impulsiva. Qualquer um agiria assim. Qualquer um? Eu retruquei. Qualquer um comemoraria a morte da própria mãe? Ela engoliu seco. Eu olhei para Eduardo. Ele estava imóvel, como um menino que sabe que errou, mas espera alguém o salvar. Eu jamais o salvaria dessa. Não mais. Eduardo, minha voz saiu mais baixa, mais pesada. Por que você não chorou quando soube do acidente? Ele demorou alguns segundos, e então disse, porque eu não senti tristeza. Eu tremi. Foi como se o mundo inteiro tivesse fechado as portas para mim. Aquele filho que carreguei no colo, que cuidei com febre, que defendi da escola inteira quando o chamavam de esquisito. Aquele filho não sentiu tristeza quando achou que eu tinha morrido. Senti algo dentro de mim se quebrar, silenciosamente. Definitivamente. Vanessa então revelou a parte mais importante, sem perceber. Helena, nós não tivemos tempo de pensar. Um brilho de nervosismo atravessou os olhos dela. Tudo estava programado para amanhã. Programado. A palavra caiu como pedra. Eu percebi. Eles tinham algo marcado, agendado, preparado. Eu não era só um peso. Eu era um obstáculo. Algo enorme estava por trás daquela festa. Um segredo. Um plano. Um crime, talvez. E naquele instante, com o coração explodindo no peito, eu tive uma certeza. Eu não sobrevivi ao acidente por acaso. Eu sobrevivi para descobrir tudo e destruir cada parte desse plano. Eduardo respirou fundo. Mãe, amanhã seria complicado. Pausa. Agora que você voltou, não sei como vamos explicar nada disso. Eu dei um passo atrás. Outro. Eles recuaram, assustados com o que viram nos meus olhos. Era a primeira vez, em 67 anos, que me sentiam perigosa. Amanhã? Vocês iam fazer o quê? Perguntei. Vanessa abriu a boca para responder. Eduardo tentou impedir, mas tarde demais. Ela deixou escapar. Amanhã, a senhora ia ser declarada incapaz. Minha respiração parou. E aí meu sangue ferveu. Eles tinham tudo preparado, tudo assinado, tudo armado. Minha morte era boa, mas eu viva seria ainda melhor. Para eles me tirarem tudo. Me virei lentamente, encarando os dois. Ah, meus queridos, sussurrei. Vocês não sabem o inferno que acabaram de despertar. E então, pela primeira vez desde o acidente, eu sorri.
um sorriso que eles jamais esqueceriam. Depois que Vanessa deixou escapar que iriam me declarar incapaz, algo dentro de mim não só quebrou, despertou. Eu caminhei até o sofá e sentei devagar, como se minhas pernas estivessem feitas de vidro. Eduardo ficou de pé, inquieto, abrindo e fechando as mãos, enquanto Vanessa apenas me observava com o olhar calculado de quem tenta antecipar o próximo movimento. Eu precisava de silêncio, mas não o silêncio que dói, o silêncio que revela. E a primeira revelação veio do passado. Fechei os olhos e deixei as lembranças subirem, como água de uma represa que rompe. Quando Eduardo nasceu, eu tinha apenas 19 anos. Era uma menina tentando ser mulher num mundo que não tinha paciência para a fragilidade. Seu pai, o pai dele, um homem bonito demais para saber amar, charme demais para ter responsabilidade, mentiras demais para ter futuro. Ele dizia que ia mudar, dizia que me amava, dizia que Eduardo seria o filho que tornaria tudo diferente, mas nunca foi. Os anos seguintes foram feitos de promessas vazias, dinheiro contado, noites acordada tentando cuidar de um bebê enquanto o pai dele voltava bêbado, quebrando garrafas, gritando que era muita pressão. Um dia, o pior deles, ele levantou a mão para mim. E quando Eduardo, com 3 anos, se colocou na minha frente tentando me proteger, algo em mim morreu e algo em mim nasceu. Nunca mais, sussurrei naquele dia, com sangue nos lábios. Nunca mais você encosta em mim ou no meu filho. E assim, com o rosto marcado e uma mala de roupas, eu fugi de madrugada carregando Eduardo no colo, sem dinheiro, sem destino, sem futuro, mas com uma certeza: eu protegeria meu filho do mundo e dele mesmo, se fosse preciso. Consegui emprego como costureira, depois como auxiliar numa escola, depois como cozinheira. Trabalhei em 4 empregos ao mesmo tempo para pagar aluguel, comida, remédio. Eduardo nunca soube que eu ficava até tarde lavando banheiros para comprar material escolar. Nunca soube que eu ficava sem comer para ele poder comer bem. Nunca soube que meus sapatos tinham buracos, enquanto os dele eram novos. Mas filhos raramente sabem, e menos ainda, valorizam. Quando ele tinha 12 anos, chorou porque queria um videogame. Eu demorei 2 anos juntando moedas escondidas numa lata de café para comprar um usado. Quando ele abriu o presente, sabe o que ele disse? Só isso? Doeu. Claro que doeu, mas doeu mais perceber que esse só isso se repetiria por toda a vida. Com 18 anos, Eduardo passou a ignorar tudo que vinha de mim. Ele se aproximou de amigos que zombavam de minha simplicidade, minha profissão, minha falta de estudo. Tentei conversar. Tentei participar da vida dele, tentei ser mãe, mas ele queria distância. E então veio Vanessa, uma mulher bonita, decidida e perigosa. Ela enxergou em Eduardo não um homem, mas uma ponte para conforto, status e no futuro para a minha herança, algo que eu nem imaginava que se tornaria alvo. Vanessa me tratava com educação nas primeiras semanas, depois com frieza, depois com desprezo disfarçado. E Eduardo seguia a música que ela tocava. Com o tempo, eu consegui construir um pequeno patrimônio, um terreno que comprei com suor, a casa onde moro, reformada aos poucos ao longo de 30 anos, economias guardadas com muito esforço, nada gigantesco, mas tudo meu, tudo fruto da chuva que encarei, do frio que suportei, do chão que lavei. E tudo que eu tinha, eu pensava que um dia seria dele, não por obrigação, mas por amor. Mas o amor é cego, e às vezes ele nos coloca numa estrada onde somos atropelados sem aviso. Quando Eduardo casou, Vanessa fez de tudo para cortar o vínculo entre nós. Mentiu sobre mim para os vizinhos, me tirou das decisões da casa, me excluía das conversas, inventou doenças que eu não tinha, disse para todos que eu era instável, difícil, sem condições de viver sozinha. E Eduardo acreditou. Porque para ele, acreditar nela sempre foi mais fácil que acreditar em mim. Certo dia, quando ouvi minha neta Ana Clara me perguntar: "Vovó, por que minha mãe disse que você é louca?" Eu tive certeza de que tinha perdido Eduardo para sempre. E perdi. Agora, olhando para os dois, lembrando de tudo que enfrentei, tudo que construí, tudo que dei, tudo que suportei, eu entendi. Eles não foram corrompidos de repente.
Eles foram moldados assim, pela vida confortável que eu proporcionei, pela ausência de limites que permiti, pela ingratidão que cresceu como erva daninha. E no fundo, a gente colhe o que rega. Eu reguei Eduardo demais, e Vanessa se alimentou disso. Abri os olhos. Eduardo e Vanessa continuavam me encarando, esperando minha reação. Vocês querem me declarar incapaz? Comecei, minha voz baixa, mesmo sabendo que eu sempre cuidei da própria vida. Vanessa deu de ombros. Helena, isso é apenas um procedimento. Você está envelhecendo. É natural. Natural? Natural comemorar a morte da própria mãe? Natural planejar tirar tudo dela? Natural falsificar documentos? Eu me levantei devagar. Eduardo, murmurei. Você lembra quando eu passava frio para você ter um casaco melhor? Ele engoliu seco. Mãe, você lembra quando eu vendi minha aliança para comprar seus remédios? Pausa. Ou quando limpei o chão de madrugada grávida só para te dar uma vida digna? Eduardo baixou o rosto, mas Vanessa apertou o braço dele firme, mandando-o calar qualquer arrependimento. Amor, não se culpe, ela disse. Sua mãe sempre exagerou. Ela quer manipular você. Foi aí que entendi. Vanessa tinha medo. Medo real. Porque percebeu que eu não estava mais fragilizada. Eu estava desperta. E uma mulher desperta é o pior pesadelo de quem tentou apagá-la. Aproximei-me devagar. Vocês acham que eu vou ficar quieta? Minha voz saiu baixa, mas carregada. Acham que sobreviver a um acidente e voltar para casa significa que vou aceitar tudo calada? Vanessa tentou dizer algo, mas levantei a mão e ela congelou. Eu sei o que vocês fizeram. Pausa. E eu sei o que vocês iam fazer amanhã. Eduardo deu um passo para trás. Eu sorri. Um sorriso lento. Um sorriso que dizia tudo. Vocês destruíram o passado. Pausa. Agora vão conhecer o futuro que merecem. E naquele instante, eu não era mais Helena, a mãe. Eu era Helena, a tempestade. A tempestade que eles mesmos criaram. Aquela noite, depois de descobrir que pretendiam me declarar incapaz, senti como se a casa inteira tivesse se tornado um campo minado. Cada olhar, cada gesto, cada respiração de Eduardo e Vanessa parecia carregar explosivos prestes a detonar. Eu precisava entender até onde iam, precisava ouvir da boca deles, precisava fazê-los falar sem perceber que falavam. E nada revela mais a verdade do que o silêncio. Por isso, na manhã seguinte, acordei antes de todos, mesmo depois de quase morrer, caminhar quilômetros e enfrentar a pior decepção da minha vida. Preparei café, coloquei a mesa como se nada tivesse acontecido e esperei. Vanessa foi a primeira a aparecer. Desceu com um cabelo impecável, maquiagem leve, perfume forte demais. Ela sempre gostou de entrar num cômodo como se fosse a dona dele. Bom dia, Helena, disse ela com aquela voz doce que só enganaria quem não a conhece. Bom dia, Vanessa, respondi sem levantar a cabeça do jornal. Ela franziu o senho, confusa. Não era o que esperava. Talvez imaginasse que eu acordaria gritando, implorando, berrando como vítima. Mas eu tinha aprendido uma coisa ao longo da vida. O silêncio inteligente vale mais do que a fúria desesperada. Logo em seguida, Eduardo apareceu. Cabelos bagunçados, rosto cansado. Não parecia ter dormido bem. Mãe, começou ele, hesitante. Podemos conversar? Dobrei o jornal com calma. Vamos. Olhei nos olhos dos dois. Quero que vocês me contem tudo. Pausa. Sem mentiras. Eles trocaram olhares. Aquela troca silenciosa era o sinal claro de que algo muito maior estava escondido. Vanessa sentou-se com uma elegância exagerada, cruzando as pernas devagar. Helena, começou ela. Ontem foi um grande mal-entendido. Pausa. Acho que todos nós estávamos emocionalmente abalados. Abalados? Levantei a sobrancelha. Pareciam estar bem felizes. Eduardo respirou fundo. Mãe, você voltar assim, sem aviso, foi um choque. Ele apertou as mãos. Nós realmente achamos que você tinha ido embora. Eu fui embora. Respondi, seca, mas voltei. Vanessa inclinou a cabeça, estudando minhas reações. E por que voltou sozinha? Olhos semicerrados. Onde está a equipe de emergência? Onde estão os médicos? Os agentes? Percebi a intenção dela. Vanessa estava tentando ver se eu estava mentalmente abalada, desorientada, para reforçar a narrativa da incapacidade. Respirei fundo. Ela não teria o que queria. Estou viva, lúcida e plenamente consciente. Respondi. Mas obrigada pela preocupação repentina.
Vanessa estreitou o olhar. Eduardo engoliu em seco. Era hora de conduzir a conversa. Quero que me expliquem. Falei com calma, como quem pede açúcar. Por que estavam planejando declarar minha incapacidade amanhã? Vanessa respirou fundo, preparando sua atuação. Helena, nós te amamos, de verdade. Olhos marejando. Falso. Mas você tem idade avançada, mora sozinha, se recusa a aceitar ajuda. Ajuda? Ri, sem humor. Vocês não me atendem nem no telefone. Ela ignorou. E com todo respeito, às vezes você fala coisas que não fazem sentido. Como o quê? Ela hesitou. Não tinha exemplo real. Então inventou. Como quando disse que tinha medo de ficar sozinha. Depois que queria viver sozinha. Depois que queria mudar de cidade. Depois que não queria ir ao médico. Olhei para ela surpresa. Eu nunca disse metade dessas coisas. Vanessa deu de ombros. Memória, Helena. É normal esquecer. Eu respirei fundo. Estava claro. Eles estavam construindo um histórico falso para justificar a interdição. Eduardo, percebendo que a mulher estava passando um pouco do limite, tentou suavizar. Mãe, eu só... Fiquei preocupado. A senhora sofre tanto, corre tantos riscos. Ele se aproximou, tocou minha mão. Eu não queria que a senhora ficasse vulnerável. Eu puxei a mão imediatamente. Vulnerável? Eu? Apontei para o peito. Eu sobrevivi a um acidente de avião, Eduardo. Pausa. Quem parece vulnerável aqui são vocês, me vendo de pé. Vanessa ficou rígida. Eduardo corou. O silêncio ficou tão espesso que dava para cortar. Foi então que Ana Clara apareceu, segurando um caderno velho, as mãos tremendo. Vovó, chamou baixinho. Vanessa se virou na hora. Ana, volta pro quarto. Mas ela não voltou. Eu tenho que falar com a vovó. Insistiu, firme. E é importante. Meu coração apertou. Pode falar, querida. Ela me entregou o caderno, olhando para a mãe com uma mistura de medo e desafio. Achei isso no quarto da mamãe e do papai. Pausa. Acho que você precisa ver. Eduardo empalideceu. Vanessa ficou estática. Abri o caderno. E por dentro havia folhas impressas, anotações, cálculos, datas, cálculos de bens, listas de propriedades, valores estimados do meu terreno, minhas contas, minhas economias. E no topo de tudo, patrimônio total, após interdição. Após interdição. Meus dedos tremeram. Não era só um procedimento para me ajudar. Eles estavam literalmente planejando tomar tudo. Eduardo tentou arrancar o caderno da minha mão. Mãe, isso não é assim. Isso é... Eduardo, sente-se. Ordenei, com uma frieza que até eu desconhecia. Ele sentou. Vanessa cruzou os braços. Esse caderno não prova nada. Era só um estudo, nada mais. Ana Clara falou antes que eu pudesse responder. Não é só isso. Ela olhou para mim. Vovó, a mamãe e o papai estavam planejando mudar você para um lugar longe. Pausa. E vender tudo. O silêncio que veio depois foi mortal. Vanessa explodiu. Ana Clara, cale a boca! Você não sabe o que diz? A menina se encolheu, mas continuou. Eu ouvi vocês falando lá no escritório. A mamãe disse que a velha precisa desaparecer para a gente viver bem. Olhou para mim chorando. Ela disse isso, vovó. Vanessa avançou. Sua mentirosa. Eu me levantei. Se você encostar na minha neta, Vanessa... Minha voz saiu baixa, firme e ameaçadora. Eu juro que você vai desejar que eu tivesse morrido naquele acidente. Vanessa congelou. Eduardo afundou na cadeira, exausto, derrotado. Ou talvez finalmente percebendo a gravidade da situação. Aproximei-me dele, toquei seu ombro, mas não com carinho. Eduardo, murmurei, quando foi exatamente que você deixou de ser meu filho e virou cúmplice de uma estranha? Ele não respondeu, porque a resposta doía mais nele do que em mim. Eu estava prestes a subir para o quarto quando Vanessa, em um último ato de arrogância, disse: Helena, nós ainda podemos resolver isso de forma amigável. Eu parei na escada, virei devagar. Vanessa, sorri. Você ainda não entendeu. Pausa. Eu não sobrevivi ao acidente por acaso. Pausa. Eu sobrevivi para acabar com vocês. Ela empalideceu. Eduardo engoliu em seco. E Ana Clara sorriu pela primeira vez naquele dia, porque ela sabia, o jogo tinha virado, e eles nem tinham percebido o quanto. Subi as escadas devagar, sentindo o peso dos anos nos joelhos, mas também sentindo algo muito mais forte se erguendo dentro de mim.
uma coragem que eu mesma desconhecia. Quem sobe degraus com raiva tropeça. Quem sobe com estratégia chega ao topo preparada. E eu estava preparada. Fechei a porta do quarto atrás de mim e enfim pude respirar. O passado havia me machucado. O presente havia me traído. Mas o futuro... o futuro estava prestes a descobrir quem eu realmente era. Sentei-me na beira da cama, peguei minha bolsa, a mesma que me acompanhou na queda do avião, e tirei de dentro dela o envelope que ninguém em casa sabia que existia. Um envelope creme, um pouco amassado, com meu nome escrito à mão, mas não pela caligrafia de ninguém da minha família. Eu encarei a caligrafia por longos segundos antes de abrir. Aconteceu no hospital, ainda na madrugada em que fui resgatada. Uma enfermeira que mal conhecia se aproximou da minha maca, segurou minha mão e disse: "A senhora não pode voltar para casa sem saber disso." Na hora, eu não entendi. Meu corpo doía, meu peito ardia, minha mente oscilava, mas ela me entregou aquele envelope como quem entrega uma verdade prestes a explodir. E ali estava, uma carta, de 5 páginas, escrita pelo advogado do meu falecido ex-marido. Respirei fundo e comecei a ler novamente, palavra por palavra, lembrando do impacto que senti da primeira vez. "Helena, seu ex-marido deixou algo para você antes de morrer." Eu estreitei os olhos. Ele não deixava nada para ninguém, principalmente para mim, mas continuei lendo. Ele deixou um seguro de vida, um seguro que Eduardo e Vanessa desconhecem. Meu coração disparou. Um seguro? Em meu nome? Naquele homem que me abandonou, me feriu, me deixou sozinha com um filho pequeno? Continuei. O valor é significativo e só pode ser acessado pela senhora pessoalmente. Qualquer tentativa de terceiros anula o benefício. Eu respirei fundo, tentando processar. Seu ex-marido me pediu que não entregasse esta carta a ninguém além da senhora, pois temia que Eduardo fosse manipulado por Vanessa. Lágrimas subiram aos meus olhos. Ele sabia. Mesmo ausente, destruído, falho, ele sabia. Ele pediu que, caso algum dia a senhora corresse risco real dentro da própria casa, lembrasse deste seguro e usasse para proteger a si mesma. Eu fechei os olhos, sentindo o peso de tudo. Risco real. Sim, era exatamente o que eu estava vivendo. Quando abri os olhos, enxuguei uma lágrima solitária e continuei lendo. Havia mais. Muito mais. O advogado também revelava que meu ex-marido havia deixado, escondida em nome de terceiros, uma pequena propriedade rural, um sítio afastado, igualmente destinado para mim, um lugar seguro, um refúgio, e uma frase final: "Use seu silêncio como arma, Helena. Eles não imaginam o que a senhora tem nas mãos." Dobrei o papel devagar. A carta queimava entre meus dedos. Queimava de verdade, porque agora eu tinha algo que Eduardo e Vanessa jamais imaginariam. Eu tinha poder. E pela primeira vez em décadas, não era emocional. Era real, legal, monumental. Desci as escadas devagar, segurando a carta nas mãos. Eduardo estava sentado no sofá, com o rosto perdido, como um menino que sabia que tinha feito a pior escolha da vida. Vanessa, porém, estava em pé, com os braços cruzados, pronta para mais um ataque. Quando me viram, endireitaram a postura. Eles sabiam que algo tinha mudado. "Precisamos conversar", anunciei com calma. Vanessa rolou os olhos. "Helena, podemos deixar isso para depois? Já tivemos drama demais por um dia." "Não", respondi. "É agora mesmo." Aproximei-me da mesa da sala, coloquei a carta dobrada sobre ela e me sentei. "Existe algo que vocês precisam saber, e vai mudar tudo." Vanessa estreitou o olhar. "O que é isso?" Eduardo deu um passo à frente. "Mãe, o que está acontecendo?" Segurei a borda da mesa. Respirei fundo. "Eu tenho um segredo." Pausa. "E vocês não fazem ideia do tamanho dele." Vanessa cruzou os braços, impaciente. "Pode falar logo." Eu abri a boca para começar. Mas antes de revelar qualquer coisa, senti que era a hora exata para aquilo que você pediu. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Eduardo estava pálido. Vanessa parecia pronta para avançar. Eu abri o envelope devagar, revelando a primeira linha. "Isso aqui", toquei no papel,
É uma carta que recebi no hospital. Pausa dramática. E diz respeito ao seu pai. Eduardo prendeu a respiração. Meu pai? Sim, respondi. Seu pai, e o que ele deixou para mim antes de morrer. Vanessa arregalou os olhos. Deixou o quê? Senti a tensão crescer no ar. O cômodo inteiro pareceu encolher. Vocês estão tentando me declarar incapaz, tomar minha casa, minhas economias, a minha vida. Olhei profundamente nos dois. Mas não sabiam que eu tenho algo muito maior, algo que vocês jamais conseguirão tocar. Vanessa se aproximou, tentando ver o papel. O que tem nessa carta? Eu sorri. Um sorriso lento, afiado. A parte mais interessante, pausa, é que o dinheiro do seguro está em meu nome. Outra pausa. Somente no meu nome. E qualquer tentativa de vocês de interferir, cancela o benefício. Vanessa empalideceu. Eduardo abriu a boca, chocado. E eu continuei. E não é só isso. Peguei a segunda página da carta. Seu pai deixou uma propriedade. Pequena, mas valiosa. Pausa. E também está no meu nome. 100%. Intocável. O silêncio que veio depois foi quase bonito. Vanessa, pela primeira vez desde que a conheci, perdeu a postura. Perdeu o controle. Perdeu a máscara. Isso, ela engasgou. Isso é mentira. Eu coloquei a carta sobre a mesa, empurrando devagar na direção dela. Então leia. Ela não tocou no papel. Não ousou. Eduardo caiu no sofá, segurando a cabeça com as duas mãos. Meu pai fez isso? Fez, respondi. Porque ele sabia exatamente como você seria influenciado. Levantei-me devagar. E sabem qual é a melhor parte? Vanessa me encarou com a respiração pesada. Eu não vou precisar tomar nada de vocês. Pausa. Porque vocês nunca tiveram nada que fosse realmente meu. Aproximei-me da porta. Mas a partir de agora, parei, virando de lado, olhando-os por cima do ombro. Eu vou tomar de volta cada coisa que vocês roubaram de mim. Respeito, dignidade, paz. E dei o golpe final. E vocês nem imaginam o que descobri ainda. Pausa. Nem chegaram perto. Vanessa ficou imóvel. Eduardo começou a chorar. E eu subi as escadas devagar, com a carta firme nas mãos. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha o poder. Naquela noite, a casa parecia respirar diferente. O ar estava denso, pesado, quase úmido, como se pressentisse a tempestade que eu estava prestes a derramar sobre ela. Deitada na cama, segurando a carta do advogado contra o peito, eu decidia o próximo passo. Não era mais momento de lamentações. Era momento de estratégia. Porque quem sobrevive a um acidente não volta igual. Volta afiada. Eu ouvi passos no corredor. Passos leves, impacientes, seguidos de um murmúrio abafado. Levantei devagar, caminhei até a porta e abri apenas uma fresta. Eduardo e Vanessa estavam no corredor, discutindo em sussurros, mas o desespero deles era tão grande que se tornava impossível esconder o que diziam. Você destruiu tudo, Eduardo sibilou. Era para ser discreto, era para ser aos poucos. Eu! Vanessa estalou a língua. Foi sua ideia idiota comemorar antes. Se você tivesse ficado quieto, ela nunca teria descoberto nada. Eu falei aquilo sem pensar. Eu achei que ela estava morta de verdade. Pois é, achou errado. Vanessa cuspia as palavras como veneno. E agora ela voltou com essa história de seguro, esse sítio, essa carta. Isso muda tudo, Vanessa. Tudo. Eduardo estava quase chorando. Ela revirou os olhos. Se você me deixar falar com ela, posso consertar. Eduardo segurou o braço dela com força. Chega, Vanessa. Para de achar que pode controlar tudo. Ele respirou fundo. Ela tem a carta. Ela tem dinheiro. Ela tem propriedade. A voz dele quebrou. E pior, ela tem a verdade. Vanessa se desvencilhou com violência. Então você vai fazer o quê, Eduardo? Hein? Ela aproximou o rosto, olhos estreitos como lâminas. Vai se ajoelhar e pedir desculpa? Vai se rebaixar? Eduardo ficou em silêncio por longos segundos. Então respondeu. Se for isso que ela pedir, eu vou. Vanessa ficou em choque. Nunca vi uma máscara quebrar tão rápido. Você é um fraco, ela disse, envenenada. Ele recuou um passo. E eu entendi tudo. Naquele corredor, Eduardo já não era só meu filho cego. Era um homem derrotado. Vanessa não era a mulher da casa. Era apenas uma usurpadora perdendo o controle. E eu estava assistindo ao início da queda deles.
Fechei a porta devagar, sem fazer barulho, e voltei para a cama. Cerca de meia hora depois, ouvi batidas suaves. Mãe, podemos conversar? A voz de Eduardo era tão baixa que quase não parecia a dele. Entre, respondi. Ele abriu a porta devagar, como uma criança arrependida, e sentou-se na beira da cama. Mãe, ele começou, e sua voz falhou. Voltei meu olhar para ele. Aquele homem de 40 anos parecia um menino de 8, tentando pedir perdão depois de quebrar o vaso preferido da mãe. Ele respirou fundo. Eu errei, disse enfim. Errei feio. Olhou para o chão. Não tenho desculpas. Permaneci em silêncio. Ele continuou. A Vanessa, ela me pressionou. Pausa. Disse que você estava ficando confusa. Que podia fazer besteira. Que estava frágil. Eu ergui o queixo. E você acreditou nela? Ele fechou os olhos. Eu quis acreditar, porque era mais fácil acreditar na Vanessa do que enfrentar meus próprios erros. Fiquei em silêncio, e ele desabou. Eu achei que, se você fosse embora, tudo ficaria mais simples. Ele chorou de novo. Eu fui um monstro, mãe. Meu Deus, eu sou um monstro. Deixei que ele chorasse. Eu podia sentir a dor verdadeira ali. Não apagava o que ele fez, mas mostrava que, pelo menos, havia consciência. Quando ele ergueu o rosto inchado de lágrimas, disse: Mãe, eu quero consertar tudo. Eu respirei fundo. Então saia dessa casa. Ele arregalou os olhos. O quê? Saia, repeti. Por um tempo. Até eu decidir o que fazer. Mas mãe, Eduardo... Minha voz saiu firme, implacável. Você comemorou a minha morte. O impacto da frase fez ele encolher os ombros. Eu sei, murmurou. E vou carregar isso até o fim da vida. Então, comece carregando longe de mim. Ele chorou novamente, mas não discutiu. Não discutiu porque, no fundo, sabia que eu estava certa. Ele se levantou devagar, limpando o rosto. Vou arrumar minhas coisas. Eduardo. Ele parou na porta. Eu não te odeio. Falei devagar. Mas também não te reconheço. Ele abaixou a cabeça e saiu do quarto. Quando ele desceu as escadas, Vanessa o esperava. E então? Perguntou, impaciente. O que ela disse? Eduardo respirou fundo. Ela quer que eu saia. Vanessa riu. Ah, por favor, ela é só uma velha confusa. Você não vai... Vou. Eduardo interrompeu. Por um tempo, vou. Vanessa arregalou os olhos, incrédula. Você enlouqueceu? Não, Vanessa. Eduardo cruzou os braços. Eu finalmente estou acordando. Ela deu um passo atrás, como se tivesse levado um tapa. Você vai abandonar sua família por causa dela? Eu sempre abandonei ela por causa de você. Eduardo respondeu, firme. Agora é a sua vez de lidar com as consequências. Vanessa ficou sem ar. Você não pode fazer isso comigo. Eduardo pegou a chave sobre a mesa. Posso. Pausa. E vou. Ele saiu, batendo a porta. Vanessa ficou sozinha na sala, tremendo de raiva e de medo, porque ela percebeu finalmente que o controle havia escapado entre seus dedos. Naquela noite, ouvi o som do carro de Eduardo indo embora. Um som doloroso, mas necessário. Eu desci as escadas devagar. Vanessa estava parada na cozinha, respirando fundo, tentando se recompor. Quando me viu, ergueu o queixo, recuperando a arrogância. Isso não acabou, Helena. A voz dela era baixa, grave. Você ainda vai me agradecer quando perceber quem realmente está do seu lado. Eu me aproximei dela. Vanessa, sorri com calma. Você deveria se preocupar menos comigo. Pausa longa. E mais com o que eu já descobri sobre você. Ela piscou, confusa por um segundo. Um segundo pequeno, mas suficiente. Como assim? Inclinei a cabeça. Adivinhe. Ela franziu o senho. Eu sorri. A senhora no shopping deixou o objeto certo na mão errada. Ela ficou pálida. E entendeu. Eu já sabia. Eu já tinha visto. Eu já tinha as provas. Vanessa recuou um passo. Helena, o que você viu? Aproximei-me até ela sentir meu hálito. O suficiente para destruir você sem tocar num fio de cabelo seu. Ela engoliu seco. O que você vai fazer? Eu caminhei até a porta da cozinha e me virei devagar. Dorme tranquila, Vanessa. Meu olhar queimou o dela. Porque amanhã, quem cai não sou eu. E subi as escadas sentindo o ciclo se fechar. Porque naquela noite, não fui eu quem desabou. Foram eles. E o melhor ainda estava por vir. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do sol tocar as janelas. Dormi pouco, mas não era cansaço que pulsava em mim. Era lucidez.
A queda de avião me quebrou por fora. A traição de Eduardo me quebrou por dentro. Mas o que Vanessa fez, isso me transformou. E o que aquela senhora misteriosa no shopping colocou na minha mão foi a chave de tudo. Levantei-me devagar, caminhei até a penteadeira e abri a última gaveta. Entre meias, perfumes antigos e cartas amareladas, lá estava, o pequeno objeto que poderia destruir Vanessa. Retirei-o com cuidado. Era um pendrive preto, discreto, comum, quase banal. Mas às vezes as coisas mais perigosas vêm em embalagens simples. Eu o girei entre os dedos, lembrando do momento exato em que o recebi. Aconteceu no shopping, 2 dias antes do acidente. Eu caminhava ao lado de Vanessa, que estava estranhamente inquieta, olhando o celular a cada 10 segundos, quando ela pediu licença para ir ao banheiro. Enquanto eu esperava perto da porta, uma senhora de cabelos brancos, simples, mas com olhar inteligente, se aproximou. "A senhora é a Helena?" perguntou ofegante. "Sou, sim. Nos conhecemos?" "Rápido", ela sussurrou. "Não faça perguntas agora." E então pegou minha mão, colocou o objeto e disse: "Pegue isso e vá embora o mais rápido daqui." Eu não tive tempo de responder. Ela desapareceu num piscar de olhos. E 10 minutos depois, Vanessa saiu do banheiro com o rosto diferente. Pálida, tensa, quase assustada. Ali no shopping, algo já estava acontecendo. Algo envolvendo ela. Algo envolvendo mim. E agora, finalmente, eu ia descobrir o quê? Coloquei o pendrive no computador antigo do quarto. Esperei. A tela piscou. Um único arquivo apareceu. "Não confie nela." Meu coração disparou. Cliquei. O vídeo começou. As primeiras imagens mostravam um corredor de hospital. A filmagem era tremida, como se tivesse sido feita escondida, por alguém andando rápido. A câmera entrou em uma sala. Eu vi Vanessa sentada diante de um homem de terno escuro. Meu sangue gelou. Eles estavam conversando, sussurrando, planejando. A câmera deu zoom. Agora era possível ouvir. "Ela não pode saber", Vanessa dizia tensa. "Se souber, estraga tudo." O homem cruzou as mãos. "Tenha calma. Já conseguimos o parecer médico falso. O laudo sai amanhã." "E o documento de interdição?" Vanessa perguntou, impaciente. "Eduardo acha que é por bem da saúde dela, mas ele é burro demais para entender o resto." "Já está pronto", o homem respondeu. "Falta apenas sua assinatura, e sua sogra nunca mais terá acesso ao próprio dinheiro, muito menos à casa." Vanessa sorriu. Um sorriso frio, cruel. O sorriso de quem vê a vitória chegando. "Ótimo", ela disse. "Quero ela fora do caminho." Pausa. "O quanto antes." Eu arfei. Meus olhos queimaram. Mas a dor não era de tristeza. Era de raiva. Profunda, límpida, afiada. O vídeo seguiu. Agora eles falavam sobre mim. Sobre minhas contas. Sobre meu terreno. Sobre o sítio que nem eu sabia que tinha herdado. "Se a senhora morrer antes", o homem disse sem cerimônia. "Facilita tudo." Vanessa mexeu nas unhas. "Eu sei." Pausa. "Mas às vezes a vida resolve por nós." Meu estômago embrulhou. Aquela frase, fria, quase profética. "Ela vai viajar de avião essa semana?" o homem perguntou. Vanessa sorriu. "Sim." Pausa. "Já até deixei anotado o número do voo." Senti o chão desaparecer sob meus pés. Ela sabia. Ela sabia do voo. Sabia da rota. Sabia do avião. O homem respondeu. "Ótimo." Pausa. "Às vezes a vida realmente ajuda." A gravação terminou. Eu fechei a tampa do notebook devagar, tremendo. Meu coração batia alto demais, como se quisesse rasgar meu peito. Não foi coincidência. Não foi destino. Não foi acidente. Vanessa sabia. Vanessa planejou. Vanessa contava com a minha morte. E a senhora misteriosa que me entregou o pendrive? Provavelmente alguém que descobriu o plano. Alguém que tentou me salvar sem conseguir falar. Alguém que arriscou a própria vida para entregar aquela prova. Sentei-me na cama por longos minutos. Minha respiração era curta. Meus dedos tremiam. Mas minha mente estava clara como vidro. Finalmente eu tinha todas as peças. Eduardo, manipulado. Vanessa, criminosa. O advogado envolvido. Os documentos, os laudos falsos. A interdição planejada. A comemoração da minha morte. A pressa de me apagar. E agora eu tinha provas. Provas que poderiam destruir Vanessa. Provas que poderiam levar o advogado corrupto à prisão.
provas que revelariam ao meu filho a verdade que ele se recusava a enxergar. Eu fechei os olhos, e pela primeira vez desde o acidente, eu sorri de verdade. Um sorriso lento, cheio de tempestade, porque agora eu tinha em mãos não só poder, mas justiça e vingança. Vingança limpa, vingança documentada, o tipo de vingança que ninguém consegue evitar. Desci as escadas com o pendrive na mão. Vanessa estava na sala, mexendo no celular. Quando me viu, ergueu o queixo, mas seu olhar tremeu. Ela pressentiu, ela sentiu, ela sabia. Vanessa, chamei com calma. Ela respondeu com um fio de voz. O que foi? Eu ergui o pendrive. Lembra da senhora do shopping? O rosto dela despencou em pânico puro. O que tinha naquilo? Sorri devagar. Tudo. Pausa. Absolutamente tudo. Ela ficou branca. Branca como papel. Eu dei um passo à frente. Você tentou me destruir, Vanessa. Tentou me roubar. Tentou me apagar. Tentou transformar meu filho contra mim. Ela deu um passo para trás. Helena, eu posso explicar. Não pode. Minha voz ficou mais firme do que nunca. E pior, não vai. Aproximei-me devagar, como uma sombra. Sabe o que é mais irônico? Sorri. Você me chamou de velha. Pausa. Mas foi você que subestimou a pessoa errada. Ela ofegou. O que você vai fazer comigo? Estiquei o braço com o pendrive. Tudo o que você merece. E muito, muito mais. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas não de arrependimento, de medo. E então, como um sussurro de tempestade, completei. Porque agora é a minha vez. E naquele instante, ela entendeu que já tinha perdido. Vanessa ficou alguns segundos em silêncio, respirando rápido, como se tentasse encontrar uma rota de fuga dentro da própria cabeça. Mas não havia. Não dessa vez. Eu segurei o pendrive entre os dedos, sentindo o peso invisível daquela pequena arma. Helena, ela sussurrou, não faça nada precipitado. Precipitado? Ergui a sobrancelha. Precipitado foi você tentar me matar ou me internar, Vanessa. Ela empalideceu. Não foi assim. Foi exatamente assim. O silêncio entre nós era tão denso que parecia uma parede. Vanessa tentou recuperar o controle. Endireitou os ombros, colocou o queixo para cima e soltou. Se você abrir a boca sobre esse vídeo, vai destruir o seu próprio filho junto comigo. Ele sabia. Eu caminhei até o sofá e sentei, cruzando as pernas com calma. Eduardo não sabia do pior, respondi. Ele foi fraco, covarde, ingrato. Pausa, mas não criminoso. Olhei fundo nos olhos dela. Você sim, ela tentou argumentar. Ele concordou. Ele quis a interdição. E você manipulou tudo. Inclinei a cabeça. Acha mesmo que Eduardo teria coragem de falsificar laudos médicos? De se reunir com advogados corruptos? De seguir meus passos? Saber do voo? Anotar número? Pausa. Você realmente acha que ele teria capacidade de planejar uma morte? As mãos dela tremiam. Ela sabia. Eu sabia. Foi então que a porta da frente se abriu. Um estrondo seco, pesado. Eduardo entrou. O rosto cansado, os olhos vermelhos, como quem não dormiu nem um minuto. Mãe, ele começou, mas congelou ao ver o pendrive na minha mão. O que é isso? Vanessa girou o corpo tão rápido que quase tropeçou. Eduardo! Amor! Ela está interpretando tudo errado. Estão tentando nos separar. Eu não disse nada. Apenas estendi o pendrive para ele. Coloque no computador. Ordenei. Ele hesitou. Mas... Agora, Eduardo... O tom da minha voz fez o ar tremer. Ele engoliu seco, ligou o notebook da sala e conectou o pendrive. O arquivo abriu sozinho. Vanessa correu até ele e segurou seu braço. Não vê, Eduardo? Isso é armação. Ela quer te virar contra mim. Isso é montagem. Eu apenas respondi. Então prove. O silêncio caiu como um raio. Eduardo pressionou o play. A sala inteira foi tomada pelo som da própria esposa. Ela não pode saber. O laudo sai amanhã. Interdição. Facilita tudo se ela morrer. Já deixei anotado o número do voo. Cada frase era uma facada. Cada imagem, uma revelação assassina. Cada suspiro da Vanessa no vídeo era um golpe final na fachada de inocência que ela sustentou por anos. Eduardo levou a mão à boca. As lágrimas vieram antes das palavras. Vanessa, ele sussurrou, traído, destruído. O que você fez? Vanessa tremia, mas tentou se recompor.
É montagem, Eduardo. É tudo montagem. Ela quer nos separar, ele gritou. O vídeo mostra você, a sua voz, o seu rosto, seus diálogos, o número do voo da minha mãe. Vanessa recuou um passo, depois outro. Amor, por favor, tente entender, murmurou desesperada. Eu só estava tentando proteger a nossa família. Eu ri, baixo, perigoso. Proteger? Perguntei. Tentando matar a matriarca? Eduardo virou para Vanessa. Você sabia do voo, sabia do horário, sabia do acidente. Ele fechou os olhos, horrorizado. Você comemorou quando achou que ela tinha morrido. Vanessa tentou segurar o braço dele novamente, mas ele a afastou com um empurrão seco. Não toca em mim. A voz dele era estranha, quebrada. Você destruiu tudo, Vanessa. Tudo. Ela caiu de joelhos. Eduardo, eu te amo. Eu fiz isso por nós dois. Ela sempre te controlou, te humilhou, te tratou como criança. Eu apertei os lábios. Era a última máscara dela. E estava ruindo. Eduardo caminhou até mim, a respiração trêmula. Mãe, eu não sabia disso. Eu juro, eu nunca imaginei que ela... Coloquei um dedo sobre seus lábios. Eu sei que não sabia. Pausa. Mas você escolheu não ver. Ele chorou. Eu errei. Mas mãe, me deixa consertar. Eu olhei para ele por longos segundos. E ali, pela primeira vez em anos, vi não o homem manipulado, mas o menino quebrado tentando se levantar. Pode começar agora, murmurei. Ele limpou o rosto com as mãos. O que eu faço? Olhei para Vanessa, caída no chão, agarrando o próprio corpo como se o mundo estivesse desmoronando. E realmente estava. Primeiro, respondi. Afaste essa mulher da sua vida. Eduardo respirou fundo e disse. Vanessa, saia da minha casa. A reação dela foi instantânea. Você não pode fazer isso. Eu sou sua esposa. Era. Eduardo murmurou. Agora, você é a pessoa que tentou matar a minha mãe. Ela caiu para trás, como se tivesse levado um golpe físico. Eduardo, por favor, não faz isso comigo. Eu não tenho para onde ir. Ele não desviou o olhar. Você devia ter pensado nisso antes de tentar matar alguém. Ela soluçou. Eu fiz isso por nós. Não! Eduardo gritou. Fez por ganância, pela herança, pelo dinheiro. Ele respirou fundo. E eu fui idiota o suficiente para acreditar em tudo que você dizia. Vanessa não tinha mais argumentos, nem máscaras, nem aliados. Ela se levantou devagar, com o rosto inchado, manchado, e então, derrotada, disse: Isso não vai ficar assim. Eu sorri. Vai. E ainda vai piorar. Ela me lançou um olhar mortal, mas pela primeira vez não era ameaça. Era medo puro. Pegou a bolsa, saiu cambaleando e bateu a porta. O impacto ecoou pela casa como um trovão. A primeira queda tinha acontecido, e não seria a última. Eduardo se sentou no sofá, cobrindo o rosto. Mãe, o que eu faço agora? Aproximei-me, coloquei a mão em seu ombro. Agora, Eduardo, você vai contar tudo o que sabe. Pausa. Toda a verdade. Ele ergueu o olhar, cansado. Para quem? Inclinei a cabeça. Para a polícia. Ele arregalou os olhos. A polícia? Sim. Minha voz saiu firme. Porque o que Vanessa tentou fazer não é só traição. Pausa. É crime. E quando Eduardo finalmente assentiu, entendendo o peso de tudo, eu soube, com absoluta certeza. A queda de Vanessa era só o começo. A verdadeira justiça estava vindo, e ela viria comigo na linha de frente. Eduardo permaneceu sentado no sofá por alguns segundos, respirando como se tivesse corrido quilômetros. Nunca o vi tão destruído. Nunca o vi tão lúcido. Era como se, pela primeira vez na vida, ele enxergasse a gravidade das escolhas que fez e das que permitiu que fizessem por ele. Aproximei-me devagar. Eduardo, chamei. Quero que entenda uma coisa. Ele levantou os olhos avermelhados. O quê? O que a Vanessa fez não é culpa sua. Pausa. Mas o que você deixou ela fazer é. Ele fechou os olhos, dolorido, mas não contestou. Eu sei, mãe. Eu sei. Sentei ao lado dele. O que vamos fazer agora não é vingança. Pausa. É justiça. Ele respirou fundo. Então, vamos à polícia? Assenti. Sim, vamos. Nosso primeiro destino foi a delegacia central da cidade. Arrumei meus documentos, peguei o pendrive e chamei um carro de aplicativo. Não arriscaria andar nas ruas ao lado de Eduardo com o estado emocional dele. Quando chegamos, o delegado estava em horário de atendimento interno. Mas bastou eu dizer,
Tenho provas de fraude, tentativa de estelionato, falsificação documental e possível conexão com um acidente aéreo. Ele ergueu a cabeça na mesma hora. Fomos levados para uma sala reservada. O delegado começou anotando os fatos. Nome? Helena Dantas da Silva, 67 anos. Respirei fundo. Sobrevivente do voo 941. Os olhos dele se arregalaram. Aquele que caiu na serra? O mesmo em que confirmaram mortos os passageiros? Assenti. Caí, mas sobrevivi. Ele inclinou a cabeça impressionado. E por que afirma que houve tentativa de homicídio? Abri a bolsa e retirei o pendrive. Porque havia pessoas planejando a minha morte antes do voo. Pausa. E comemorando depois. Eduardo baixou o olhar, envergonhado. O delegado analisou cada detalhe, ouvindo sem interromper. Quando colocou os fones de ouvido para assistir ao vídeo, o silêncio foi absoluto. Não havia como negar. As vozes, os rostos, as frases, as datas, os cálculos, Vanessa, o advogado, os laudos falsos, a interdição fraudulenta, tudo tão claro quanto luz do meio-dia. Quando o vídeo terminou, o delegado respirou fundo. Dona Helena, isso aqui é gravíssimo. Ele olhou para mim, depois para Eduardo. Seu filho está seguro? Eu coloquei a mão no ombro dele. Ele não sabia do plano final. Foi manipulado. Pausa. Mas agora está comigo. Eduardo sussurrou. Eu quero prestar depoimento. Quero contar tudo que ouvi, tudo que desconfiei, tudo que ignorei. O delegado assentiu. Vamos começar pelos laudos médicos falsificados. Depois falamos sobre a interdição. Ele abriu uma pasta. O advogado que aparece no vídeo é o Dr. Adalberto Moraes. Já estamos investigando esse nome há meses. Me olhou com preocupação. Você pode não ter noção, dona Helena, mas isso aqui que a senhora trouxe pode derrubar uma quadrilha inteira. Eu respirei fundo. Era mais grave do que imaginei. Quando Eduardo terminou seu depoimento, longo, doloroso, cheio de arrependimentos, o delegado disse: agora precisamos localizar Vanessa. Eduardo engoliu seco. Ela provavelmente está na casa dos pais. O delegado anotou. Vamos emitir um mandado de busca e apreensão imediatamente. Ela vai ter que entregar o telefone, computador, tudo que possa conter conversas, arquivos, documentos. Eu apertei os lábios. Ela vai destruir tudo. Ele balançou a cabeça. Já previmos isso. Sorriu de lado. A senhora acha que é a única com surpresas na manga? Fiquei intrigada. Como assim? Ele abriu uma gavetinha na mesa e tirou algo envolto num pano escuro. Isso aqui? Desdobrou o pano. Era outro pendrive, branco, com uma etiqueta escrito Helena. Meu coração parou. O que é isso? Ele explicou. Recebemos isso por correio há 2 dias, sem remetente. Pausa. Endereçado a você. Eu abri porque não sabia do que se tratava, e encontrei algo que agora se conecta perfeitamente ao que você trouxe. Minhas mãos tremeram. O que tem aí dentro? Conversas gravadas, capturas de tela, comprovantes. Pausa. Vazamentos internos da firma de advocacia. Olhou-me sério. Tudo indicando que Vanessa não planejava apenas a sua interdição. Pausa longa. Ela planejava assumir o controle de tudo, até mesmo do patrimônio do Eduardo. Eduardo arregalou os olhos. O quê? Ela ia roubar até de mim? Sim, o delegado confirmou. Assim que sua mãe morresse ou fosse interditada, você seria declarado incapaz emocionalmente. Pausa. E ela seria sua representante legal. Eduardo se levantou bruscamente. Isso é absurdo. É muita maldade. Eu coloquei a mão na dele. Filho, olhei fundo em seus olhos. Agora você entende com quem esteve casado. Ele despencou de volta à cadeira. Eu ia perder tudo. Passou as mãos no rosto. Eu ia perder minha vida inteira. O delegado recolheu os documentos. E ela quase conseguiu. O processo foi protocolado. As provas anexadas, os depoimentos registrados. Ao final da tarde, o delegado voltou à sala. Boa notícia, encontramos Vanessa. Meu coração acelerou. Onde? Tentou fugir da cidade. Ele soltou um riso irônico. Sozinha, num táxi, com 2 malas de mão. Eduardo sussurrou. Ela sabia que o cerco ia fechar. O delegado continuou. A má notícia? Ela estava destruindo o celular no momento em que abordamos. Pausa. Mas chegamos a tempo. Eu fechei os olhos. Era a primeira vez em muito tempo que sentia proteção.
Pouco tempo depois, recebemos a notícia. Vanessa havia sido detida. Eduardo desabou em lágrimas em silêncio. Eu não acredito que ela fez isso comigo, com a gente, com a minha família. Eu disse com calma. Ela nunca foi família, Eduardo. Pausa. Família não usa a sua fragilidade contra você. Família não torce pela sua ruína. Família não planeja a morte da mãe de alguém. Ele chorou mais forte. Mãe, eu acabei com tudo. Não. Segurei seu rosto. Você está reconstruindo tudo agora. E naquele momento, ali naquela delegacia fria, com as paredes manchadas e cheiro de café velho, eu entendi uma verdade simples e profunda. A justiça não veio para salvar minha vida. Veio para devolvê-la. Eduardo limpou os olhos, respirou fundo e perguntou: E agora, mãe? O que vem depois? Eu sorri devagar. Agora, filho. Meu olhar se estreitou, firme, decidido. Agora vem o acerto final, porque Vanessa caiu, mas havia alguém ainda mais importante para derrubar. E essa pessoa era eu mesma, a Helena ingênua, a Helena que confiou demais, a Helena que sofreu calada. Essa sim precisava ser enterrada e dar lugar à mulher que eu sempre fui, a mulher que eles nunca imaginaram enfrentar. O silêncio da madrugada parecia conversar comigo quando cheguei em casa. Não era um silêncio comum. Era o tipo de quietude que antecede grandes mudanças. O som discreto do mundo respirando fundo antes de virar uma página. Fechei a porta devagar. A sala estava como deixamos horas antes, exceto por um detalhe. Um envelope marrom, grande, repousava sobre a mesa. Meu nome escrito à mão. Reconheci a letra imediatamente. Eduardo. Apertei o envelope contra o peito por alguns segundos antes de abri-lo. Lá dentro, encontrei a certidão de casamento dele com Vanessa, as procurações que ela havia feito ele assinar, o contrato falso da interdição e uma carta. Meus dedos tremeram quando a desdobrei. Mãe, se você está lendo isto é porque precisei tomar distância, não da senhora, mas de mim mesmo. Meu coração apertou. Preciso reaprender a ser alguém que não dependa de ninguém para pensar. Preciso reconstruir minha vida sem ser manipulado. E principalmente preciso recuperar o filho que você criou e que eu deixei desaparecer. Suspirei fundo, sentindo cada frase como um abraço doloroso. Não sei quanto tempo vou ficar longe, mas eu volto. Não como o Eduardo que te machucou, mas como o Eduardo que você merece. Te amo, mesmo quando não pareço capaz de demonstrar isso. Seu filho, Eduardo. Fechei os olhos e deixei a carta descansar nas minhas mãos. A dor era grande, mas a esperança, essa sim era enorme. Ele estava tentando, pela primeira vez na vida, tentando. Na manhã seguinte, fui chamada à delegacia. Vanessa queria falar comigo. O delegado perguntou: A senhora aceita? Assenti. Sim, é necessário. Fui levada a uma sala de vidro, onde ela estava sentada, desarrumada, o rosto inchado, o cabelo desgrenhado. Nada daquela mulher arrogante e venenosa restava. Quando me viu, Vanessa arregalou os olhos. Helena, por favor, me escuta. Sentei à frente dela. Fale. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a se afogar. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu me desesperei. Tudo foi escapando das minhas mãos. As palavras saíam em soluços. Eu tinha medo de perder tudo, entende? Respondi com calma. Então decidiu que eu deveria perder tudo no meu lugar? Ela sacudiu a cabeça, chorando. Eu nunca quis te matar, eu juro. Era só uma forma de se livrar da sua autoridade sobre o Eduardo. Eu queria que ele dependesse de mim. Inclinei a cabeça. Vanessa, pausa. Você comemorou a minha morte. Ela desabou na mesa. Eu estava nervosa. Eu falei aquilo sem pensar. Eu estava com raiva. Não foi raiva, interrompi. Foi caráter. Ela parou de falar e ficou apenas respirando, pesada, quebrada. O que você quer de mim, Helena? Perguntou em voz baixa. Quer vingança? Quer me ver sofrer? Olhei nos olhos dela. Vanessa, pausa. Eu já vi. Ela fechou os lábios, derrotada. Por favor, diga ao juiz que eu não ofereço risco. Ela segurou minhas mãos entre as dela, desesperada. Helena, eu vou mudar. Eu prometo. Só me ajuda. Eu puxei minhas mãos de volta. Eu não posso te defender de você mesma. Minha voz saiu firme, quase suave.
O que você fez precisa ter consequência, para você aprender, e para meu filho nunca mais ser enganado. As lágrimas dela escorreram como rios. Helena, por favor. Levantei-me. Adeus, Vanessa. Saí da sala sem olhar para trás. A porta se fechou como um ponto final. Nos dias que se seguiram, minha vida virou uma espécie de reconstrução silenciosa. Aos poucos, a casa ficou mais leve, mais minha, mais viva. Replantei os vasos do jardim. Lavei as cortinas. Abri todas as janelas. Deixei a luz entrar em cada canto onde antes reinava o medo. E no meio desse processo, recebi uma ligação do delegado. Vanessa havia fechado um acordo. Entregou o advogado. Entregou os documentos falsos. Entregou o esquema inteiro. E, em troca, pegaria uma pena menor. Mas uma pena. Ainda assim, quando desliguei, fiquei parada por alguns segundos, absorvendo tudo. Justiça. A palavra ecoou dentro de mim. Não era vingança. Não era ódio. Era justiça. E eu finalmente poderia respirar outra vez. Foi então que aconteceu. Numa tarde silenciosa, enquanto tomava chá na varanda, ouvi o portão abrir devagar. Meu coração pulou. Eduardo. Ele caminhou até mim com passos lentos, mas firmes. Parecia mais velho, mais magro, mais consciente. Mãe, disse, com a voz embargada. Levantei devagar. Ele parou diante de mim. Eu estou pronto. Para quê? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Para começar de novo. As lágrimas vieram sem aviso, quentes, abundantes. Ele me puxou para um abraço apertado, verdadeiro, como há anos não fazia. Me perdoa, mãe, sussurrou. Eu fui fraco, fui cego, fui injusto, mas eu estou aqui, e não vou mais te perder. Apertei-o com força. Eu te perdoo, meu filho. Pausa. E te quero de volta. Senti o ombro dele relaxar, como se um peso gigantesco finalmente tivesse sido derrubado. E ali, naquela varanda iluminada, entre plantas renascidas e vento leve, eu entendi. A maior vitória não foi ver Vanessa cair, nem destruí-la com sua própria ganância, nem escapar do acidente, nem sobreviver ao abandono. A maior vitória foi recuperar meu filho, a parte de mim que eu achava ter morrido naquela queda. Ele olhou ao redor, com nostalgia. Está tudo tão vivo aqui. Sorri. Eu também estou. E ele retribuiu o sorriso. Mãe, vamos recomeçar? Respirei fundo. O passado estava enterrado. A dor, transformada. A justiça, feita. Peguei a mão dele. Vamos, filho. Vamos recomeçar. E assim, finalmente, a queda acabou. E a vida começou. Hoje, quando acordo e olho ao redor, percebo que não perdi nada. Eu me libertei. Recuperei minha casa, minha paz e, acima de tudo, recuperei meu filho. A justiça veio, limpa, firme, do jeito que deveria ter sido desde o início. E agora, finalmente, posso viver sem medo. Posso respirar. Posso existir. Não como a mulher que sofreu, mas como a mulher que venceu. Antes de sair, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você apoia minhas histórias. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e o que você faria no meu lugar. Vou amar ler seu comentário.